Amém. Irmãos, a gente tem dito que há muitas adaptações do Evangelho por aí, não é verdade? Então a gente fica diante de tantas adaptações, de tanto jeitinho que se dá, assim, pensando qual seria então o Evangelho puro, qual é essa mensagem tão pura e simples que a gente não pode deixar se apagar. Se com tanta facilidade cristãos que outrora eram fiéis, de repente começam a ceder a certas pressões de um sistema de pensamentos, de valores que nada tem a ver com o Evangelho e começam a tratar esse Evangelho como uma coisa caduca, como é que a gente pode se precaver? Como é que a gente pode buscar essa essência? E Jesus, na verdade, quando ele instituiu a ceia, ele falou que a gente tem que fazer isso em memória dele. Ele se preocupou em deixar para nós um memorial de como aconteceu essa aproximação de Deus no homem. Porque o Evangelho, na verdade, é uma solução, é um remédio que Deus aplicou à humanidade rebelde contra ele. O ser humano foi criado bom, foi criado perfeito, se rebelou contra o seu Criador, e desde que o homem então se rebelou, se distanciou do seu Criador, ele começou a agir de modo que desagradava a Deus, de modo contrário, de modo rebelde, com uma natureza maligna. E aí, Spurgeon, certa vez, descrevendo esse estado em que o homem caído, sem Deus, vive, ele diz o seguinte: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. E eu achei essa figura poética que ele usa aqui muito feliz, porque é exatamente isso que acontece. Até as coisas mais virtuosas que Deus criou, a família, a sexualidade, as coisas mais belas, o amor conjugal, hoje têm sido deturpadas pelo homem que está nesse estado de rebeldia contra Deus. O apóstolo Paulo, mergulhando na sua própria consciência em relação à sua natureza pecaminosa, fala assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele fala assim: olha, essa natureza pecaminosa é uma coisa tão sufocante, tão terrível, que eu queria ser liberto disso, eu queria acabar com essa vida, não faz sentido isso. Mas é claro que o apóstolo Paulo era um pregador do Evangelho, então ele conclui o pensamento dele dizendo assim: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus porque o Evangelho não simplesmente expõe aquilo que nós somos por natureza, desde que houve queda no Éden. Ele expõe também a beleza do projeto de salvação em Cristo. Então ele nos enche de esperança, e a gente tem que sempre lembrar desse projeto e do que ele implica. E muitas vezes não é isso que muitos têm feito. Muitos têm feito promessas que não correspondem ao projeto de Jesus. E muitos têm então adaptado o Evangelho e deixado de lado aquilo que desagrada, aquilo que incomoda, aquilo que exige de nós sacrifícios, negação de si mesmo. E aí João, o apóstolo, ele, quando vai escrever essa primeira epístola, ele estava preocupado, porque ele estava vendo a igreja com muito conhecimento doutrinário, muitas doutrinas sendo assimiladas ao mesmo tempo, e ele resolve fazer uma síntese. Ele resolve falar assim: eu vou resumir o puro e simples evangelho para vocês. E ele diz o seguinte, 1 João 1, verso 5: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Parando por aqui, depois a gente continua. Veja bem, João basicamente aqui resume o Evangelho em 3 temas: obediência, transparência e graça. Deu para decorar? Vamos repetir: obediência, transparência e graça. Basicamente é isso que ele fala, que é a essência da aplicação do Evangelho à nossa vida. E aí, para isso, ele usa essa figura da luz e das trevas. E ele fala que Deus é luz. E para a gente andar na luz, não viver segundo a lógica das trevas, não viver dominado pelas trevas, pela obscuridade do pecado, pela cegueira espiritual, pelo domínio das trevas, a gente precisa se comportar de forma diferente. Paulo diz que nós somos chamados a ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual nós resplandecemos como estrelas do universo. A versão antiga dizia, luzeiros no mundo. A gente está aqui para ser um luzeiro no meio das trevas. A gente está aqui não para somar com as trevas, não para viver na mesma obscuridade, no mesmo engano, mas a gente está aqui para ser o povo que conhece a verdade e deixa que essa verdade o liberte. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Jesus disse o seguinte, olha, assim deve brilhar a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A vida de vocês deve ser de tal forma que contrasta com o mundo. Vocês estão na contramão. Por isso, o primeiro grande sinal do Evangelho, ao contrário do falso Evangelho que é pregado por aí, a primeira grande marca do Evangelho é a obediência. Esse é o primeiro tema que ele trata aqui. Ele está tratando sobre isso. Não existe Evangelho sem obediência. O Evangelho puro e simples tem a ver com obediência. Veja como ele desenvolve isso no próximo capítulo, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que é cristão, aquele que se julga um discípulo de Jesus, o mínimo que se espera dele é que viva como ele andou. É que não se conforme com uma forma de pensar e de agir diferente da que ele teria no nosso lugar. Esse é o nosso DNA, nós somos o corpo de Cristo. A gente está aqui para reproduzir o caráter e a beleza da santidade de Cristo. Porque a gente foi chamado a uma nova vida. Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, não é? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, agora tudo se fez novo. Há uma transição radical que o Evangelho representa. Mas muitos têm dito assim, não, tranquilo, a graça de Deus perdoa a multidão de pecados, continua vivendo como está, vá e continue pecando. Quando, na verdade, o verdadeiro Evangelho não fala isso. Ele fala assim, tampouco eu te condeno. Eu não vim aqui para condenar, eu vim aqui para absolver. Mas uma coisa eu espero de você, vá e não peque mais. Você foi chamado a uma vida transformada. E aí, é interessante que Jesus pega ainda mais pesado e mais a fundo. Ele fala o seguinte, lá em João 15, 14, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Amigo é aquele que ama, não é? Ele fala assim, olha, não existe amor a Deus sem obediência a Deus. Esse amor é falso. Não existe alguém que anda na luz e age como se estivesse nas trevas. É esperado de mim e de você um comportamento transformado. O pastor Josemar Bessa, um pastor reformado que tem
enfim, se popularizado nas redes sociais aí, e tem algumas frases muito fortes e marcantes. Uma recente que eu li dele, ele dizia assim: se você veio como estava e continuou como estava, você não veio. É verdade que vir tem a ver com um processo, não é? Às vezes a gente veio, a gente não quer continuar como estava, a gente está no processo de transformação. Mas o que ele está dizendo é a respeito daquela atitude de acomodação. Eu vim como estava, estou aqui há 3 anos, continuo como estava, nada mudou. Eu lamento informar, você não veio. Tem que haver transformação. Paulo fala a respeito de nos deixar transformar pela renovação da nossa mente, através da qual nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo. Tem que haver uma transformação. Se não houver transformação, não é evangelho, não há regeneração. Regeneração é a palavra que a Bíblia usa, que significa um novo nascimento. Há um velho homem que morre, há um novo homem que nasce. Cadê esse novo homem? Ele tem que aparecer. Um homem que se acomoda em seus próprios erros, que vive tranquilo, em paz com seus desequilíbrios, com seus destemperos, que não humildemente bota a cara no pó todo dia e fala: Jesus me capacita a ser seu discípulo. Um homem que não faz isso, lamento informar, mas nunca teve uma experiência real de conversão. Se alguém consegue conviver em paz com o seu próprio ser decadente, a pregação que não nos desafia a santidade nasce do coração do homem, não do Evangelho de Jesus Cristo. Somos vocacionados a isso, a ser sal da terra e luz do mundo. Agora é importante dizer o seguinte: essa obediência que o texto está requerendo da gente, que o Evangelho requer da gente, não é uma obediência mediante uma coação social religiosa. Não é uma obediência que é fruto do medo de Deus. Não. É uma obediência que brota naturalmente de um coração quebrantado, que foi visitado pelo Espírito Santo. Se não houve regeneração, não vai haver transformação, não vai haver incômodo com o pecado, não vai haver choro, não vai haver tristeza com o erro, não vai haver mudança de vida. Mas se o Espírito Santo entrou, não precisa ninguém nem pregar do púlpito. Não precisa nem me pregar, o Espírito já me ensinou, ele já me incomodou. E essa transformação está fluindo. Por quê? Porque eu conheci o verdadeiro Evangelho que transforma e que muda toda a minha realidade. Então essa é uma primeira grande marca, obediência. Segunda marca do puro e simples Evangelho tem a ver com transparência. Capítulo 1, verso 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O convite do Evangelho, gente, não é para a gente se julgar 100% perfeito, ou achar que é 100% perfeito. Não. Mas é sim que a gente seja 100% sincero, que a gente não fique se tapeando, porque quem vive na mentira, acredita na mentira, encarna a mentira, segue princípios mentirosos e enganosos, é quem não conhece o Evangelho. Quem conhece o Evangelho não se engana. Quem conhece o Evangelho conhece a sua própria natureza e, junto com Paulo, se considera o pior dos pecadores, porque sabe quem é lá no fundo. Quem conhece o Evangelho tem um espelho diante de si, não consegue usar máscara. Quem conhece o Evangelho, quem teve uma experiência com o Espírito Santo, está na luta. E está na luta de forma transparente. Não vive escondendo coisa, não vive encobrindo o pecado. Gosto muito de um texto lá de Provérbios 28, 13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, alcança misericórdia.
Gente, o Evangelho sendo pregado por Salomão 1000 anos antes de Cristo. O Evangelho é isso, tem a ver com transparência. Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. O salmista fala isso. Deus sabe quem você é. Não tem por que esconder. Não tem nada para ser escondido de Deus. Não tem um sentimento, um pensamento, uma atitude que você tenha feito na sua vida inteira que tenha acontecido escondida de Deus. É impossível. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então não afirme que você não tem pecado, mas pode jogar limpo com Deus. Porque senão você não está vivendo a essência do Evangelho. Rasga o coração. E aí a palavra vai além. Ela fala a respeito de um tratamento, de uma libertação e de uma cura que vem quando a gente confessa ao outro. Tiago fala assim: se confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. Essa transparência plena em relação a Deus é o básico, mas vocês podem ir além. Tem um tipo de transparência que tem um poder de cura tremendo, sobrenatural, que é aquela transparência de você rasgar o coração para o seu discipulador, que é você buscar ajuda espiritual no pastor, com irmãos próximos, com um amigo que você construiu. E aí fica a pergunta: você pode dizer que hoje você tem relacionamentos no corpo de Cristo profundos, significativos? Você tem pessoas que você está caminhando junto e que te conhecem e que tem liberdade de te confrontar e que tem liberdade de falar não só o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir? Ou você exclui esses do seu círculo de amizades e mantém só os aduladores, só os admiradores, só os que elogiam, só os que concordam com o que você fala? Essa não é uma atitude de alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo se deixa confrontar. Obrigado por ter me alertado, eu tenho que mudar mesmo. Eu não tenho a pretensão de ser o bom, de ser melhor, de ser perfeito, não. Eu tenho coisas que Deus tem que tratar na minha vida ainda. Ele está te usando agora para me tratar, para me mostrar isso, que eu não estou enxergando em mim. E aí ele fala assim no verso 7, olha, se vocês viverem esse nível de transparência, vão ter duas consequências. A primeira delas é que vocês vão ter comunhão uns com os outros. Olha como é que existe uma estreita relação entre vida transparente, que não tem o que esconder, e comunhão de verdade. Hoje a gente vai celebrar a nossa comunhão com Cristo. Não existe comunhão com... A mesa não significa nada para quem vive encobrindo o pecado. É isso que ele está falando. A comunhão verdadeira e plena, espiritual, que Deus quer que a gente experimente, é uma comunhão que vem a partir de uma vida transparente, de uma vida que se deixa confrontar, de uma vida que está realmente ligada ao corpo, que se deixa tratar. E aí Tiago fala, olha, se vocês confessarem e orarem, pode ter certeza que a cura vai vir. Você não vai ficar 10 anos escravo do mesmo pecado, você não vai ficar arrastando corrente a vida toda, não, você vai ser liberto. Quando a gente valoriza nossa célula, nosso discipulado, por isso que tem gente que tem dificuldade com esse negócio de célula, de discipulado, não é? Pô, muito perto demais, estão me conhecendo muito, já estão até me confrontando, acho que eu vou para outra igreja agora. Melhor fugir do que se deixar enfrentar. E aí, gente, primeira consequência de uma vida transparente é a comunhão uns aos outros. A segunda consequência é a que vai puxar o terceiro ponto. No verso 7 ele diz assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando existe transparência, existe uma tal transformação que o próprio sangue de Jesus vem purificar de todo o pecado. Existe comunhão plena, verdadeira. E aí é a ação da graça de Deus. Esse que é o nosso terceiro ponto. O evangelho puro e simples tem a ver com obediência, tem a ver com transparência, mas acima de tudo tem a ver com graça. Tem a ver com o fato de que nós não estamos aqui hoje para celebrar nossos méritos, nossas obras no último mês, o quanto nós obedecemos a Deus no último mês. Não é isso. O
que nós estamos aqui hoje para celebrar o fato de que, a despeito de a gente ter sido obediente ou não no último mês, há uma graça presente que cobre a multidão dos nossos pecados e que nos encoraja a deixar o que ficou para trás e a olhar para frente, porque há um projeto maravilhoso de vida plena, de vida abundante, de vida cheia e transbordante dessa graça, uma vida purificada. E aí no verso 9 ele retoma esse tema do perdão e da purificação e da graça. Ele fala assim no verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se, olha a condicional impondo aí, sendo imposta. Se vocês confessarem, se vocês forem transparentes, se vocês estão numa luta de verdade contra o pecado, se vocês querem ser filhos obedientes, se vocês querem ser amigos de Jesus, se essa luta é verdadeira, podem ter certeza de que o sangue de Jesus vai purificar vocês, de que Ele está perdoando vocês, de que você já tem a vitória final, mesmo que você perca uma batalha aqui e outra ali, a vitória final na sua vida já é garantida. Por quê? Porque ela foi conquistada por Jesus na cruz. O Evangelho não é sobre o que eu e você fizemos no último mês. A gente deve buscar boas obras, nós fomos criados para boas obras, mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre o que Jesus fez, amém? Tim Keller diz o seguinte: o falso Evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o Evangelho verdadeiro as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. Esse orgulho que tem que tomar o nosso coração, esse orgulho de saber: Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez na cruz por mim, obrigado porque não depende de mim, porque eu sou moralmente falido, incapaz, impuro, imperfeito, e o teu sangue cobre a multidão desses pecados. E mais do que isso, essa graça faz a gente agir assim com o outro, levar adiante. Muita gente é perdoado de uma dívida impagável. Lembra da parábola do credor incompassivo? O senhor dele pagou para ele uma dívida de $1 milhão, mas tinha um cara que devia $10 a ele. Estou trazendo o texto aqui para a nossa realidade hoje. Não vou perdoar. Pô, mas você acabou de ser perdoado de uma dívida de $1 milhão que você nunca ia conseguir pagar na sua vida. Você não pode perdoar a dívida do outro que te deve 10? Não posso. Como assim? Você ficou louco? Jesus fala assim: olha, se vocês não perdoarem aos homens as ofensas dele, fiquem sabendo do seguinte: tampouco o Pai de vocês vai perdoar a ofensa de vocês. Porque vocês não entenderam nada da graça, vocês não entenderam nada do Evangelho, vocês não entenderam a respeito da cruz, vocês não entenderam os vermes que vocês são. Espiritualmente, nós todos somos vermes corrompidos. E é só diante dessa consciência da nossa pequenez, da nossa podridão espiritual, que a gente é capaz de entender a necessidade de Jesus, sem pecado, santo, o próprio Deus encarnado, ir para a cruz morrer no nosso lugar. E é só então que a gente não consegue reter o perdão para ninguém. Porque se o meu Senhor me pagou uma dívida tão absurdamente impagável, como eu reteria o perdão? E você acaba passando adiante essa graça. E isso tem a ver com verdadeira comunhão, com vida em comunidade. É o lugar de celebrar esse perdão, essa graça, dentro da sua casa, entre sua família, os seus familiares, pessoas que você ama, que podem ter errado com você. E você não tem a opção de reter o perdão delas, não. Você tem que liberar o perdão, porque o Senhor te perdoou e pagou um alto preço por isso. Capítulo 2, João diz o seguinte: olha a preocupação de João: não banalizem a graça, cuidado ao lidarem com a graça. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Eu não estou falando a respeito de uma graça que absolve, que purifica, que perdoa, para vocês viverem entregue ao pecado. Não!
É para que vocês não pequem, entende? A preocupação do Evangelho é que o povo de Deus viva como Deus criou o homem para viver. Viva com santidade. Viva imitando o seu Senhor. Sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. E eu requero, eu exijo isso do meu povo. E aí ele fala assim, 1 João 2,1: Se porém alguém acidentalmente, a contragosto, agindo contrário a essa nova natureza que recebeu do Espírito, pecar, fiquem sabendo que nós temos um intercessor, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também os do mundo inteiro. Se acontecer a desgraça de alguém que nasceu de novo cair em pecado, fique em paz, porque o Senhor pagou o preço da nossa absolvição, porque nós já somos perdoados, inclusive dos pecados que nós vamos cometer. Porque quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia de ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? O meu e o seu pecado foram cravados por Jesus na cruz, de forma que Ele humilhou a Satanás com seu trunfo sobre a humanidade. Olha lá, se uniram a mim nessa rebeldia contra ti. E o Senhor então pega todos os nossos pecados, que estavam na boca do nosso acusador, e crava eles na cruz, e nos redime dessa posição de humilhação espiritual que o nosso pecado nos levava. E a ceia é o momento de a gente celebrar esse mérito de Jesus na cruz, o sangue dele. Não importa o que você fez de errado na última semana, no último mês, no último ano, não importa o que você vem fazendo de errado ao longo da sua vida, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Você não precisa viver subjugado pelo seu pecado. Você pode hoje experimentar novidade de vida. Você pode hoje ser purificado, liberto de toda a corrente e viver uma nova vida. Então, algumas aplicações aqui para a gente guardar. A primeira, faça da obediência a Deus sua principal meta de vida, sem exagerar. Você não precisa pensar que eu estou exagerando. Eu não estou exagerando. Aplica essa frase a qualquer área da sua vida. Senhor, nessa área eu preciso aprender a obedecer ao Senhor. A minha meta, o meu objetivo final é viver em obediência ao Senhor, em todas as áreas da minha vida. Essa é a meta da minha vida. É viver o verdadeiro discipulado cristão. É viver negando a mim mesmo todos os dias, tomando a minha cruz e te seguindo. É viver de tal forma que eu possa dizer como Paulo, vivo não eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém, irmãos? Esse é um objetivo de vida. Porque se eu já não vivo assim, se eu não estou preocupado em viver tendo como meta a obediência a Deus, eu estou certamente equivocado. Eu estou pensando e vivendo a partir de um outro evangelho, de uma outra proposta, de um outro sistema de valores e doutrinas. Mas o evangelho não, ele chama a gente a obediência. Não tem ninguém que ama a Deus e vive na desobediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Você quer tapear amigos, quer tapear quem você quer, a si próprio, pode tapear. Mas a Deus você não vai tapear. É isso que Jesus está falando. E aí o objetivo tem que ser esse. Segunda aplicação, recuse-se a esconder pecado. Recuse-se a viver fingindo que está tudo bem. Isso não é vida cristã. Se alguém não é cristão de verdade, não nasceu de novo e vive escondendo pecados, é natural para essa pessoa.
ela está vivendo morta, não é? Ela tem uma vida biológica, uma vida social, mas não tem uma vida espiritual, ela não tem a vida eterna nela. Mas alguém que tem a vida eterna, alguém que tem o Espírito Santo, não consegue viver fingindo que está tudo bem, não consegue viver escondendo pecados, porque sabe que as consequências são trágicas. Alguém que nasceu de novo vai procurar gente para abrir o coração, vai procurar ajuda, vai diante de Deus se ajoelhar e rasgar o coração diante dele. Talvez você tenha muita dificuldade de procurar pessoas e abrir o coração diante de pessoas mesmo muito íntimas e próximas, mas de Deus você não precisa ter. Você pode ir na porta fechada do quarto, no quarto com a porta fechada, rasgar totalmente a sua alma, abrir o seu coração e colocar para fora, e ser 100% transparente com Ele. E falar: Senhor, eu me recuso a ficar fingindo que minha vida está normal. Ela não está normal, o que eu tenho feito não te agrada, te ofende. Senhor, eu tenho agido segundo a minha inclinação rebelde dessa natureza pecaminosa, mas o Teu Evangelho não me chama a viver subjugado por ela, me chama a viver livre, transparente. Só essa oração já vale aí umas 30 sessões de terapia. Conhecereis a verdade. Vocês conhecerão a verdade vai libertar vocês. Isso tem tanto uma aplicação no sentido da verdade do Evangelho, como também a verdade por si só é libertadora. Mas tem gente que insiste em viver mentiras, e o Evangelho chama a gente à verdade. Andar na luz é isso, não tem máscara, transparência, não tem o que esconder. Terceira e última aplicação aqui: passe adiante a graça recebida. Cuidado, seja um canal da graça de Deus na vida de pessoas que têm agido errado, de pessoas que têm sido erradas, de pessoas que não passam no teu crivo, porque a verdade é que eu e você também não passamos no crivo de Deus. Não passamos. A lei serviu para isso, para provar que ninguém que está me ouvindo aqui agora, inclusive eu mesmo, passou no crivo de Deus. Todos fomos reprovados. Não há um justo, nenhum sequer. Todos, a uma, se fizeram inúteis. Mas o mesmo Evangelho que revela isso para nós, nos mostra que nós fomos cobertos pelo sangue que purifica, que redime e que absolve de toda condenação. E a gente está aqui hoje para celebrar isso. CA é sobre isso. A gente vai participar agora da ceia. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor querido, obrigado pela Tua palavra e por esse Evangelho tão simples, profundo, puro e verdadeiro. Nós queremos, como igreja, Senhor, sempre rememorar essas verdades. A gente quer, através desse momento de celebração da ceia, anunciar a todos que há esperança em Ti, Senhor, porque se houve esperança para Jonatas, se houve esperança para cada um que está aqui, Senhor, e já teve uma experiência verdadeira contigo, então é certo que há esperança também para aqueles que estão nos ouvindo agora e nunca tiveram essa experiência contigo, Senhor. Nós queremos não ouvir falar do verdadeiro e puro e simples Evangelho, mas nós queremos viver ele a partir de uma vida de obediência, de transparência e de graça e de gratidão pelo que o Senhor fez por nós na cruz, que nós agora queremos celebrar. Em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.